Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de neuroanatomia. Hoje nós vamos falar sobre potencial de ação. Então esta é a videoaula de neuroanatomia 4, parte 2, relacionado às sinapses, porém nós vamos falar sobre potencial de ação. Na parte 1, eu comentei com vocês toda a questão, né, a diferenciação entre sinapses química e elétrica, comentei sobre potencial de repouso, despolarização, hiperpolarização. E nesta videoaula, então, nós vamos falar sobre o potencial de ação, o famoso conhecido PA. O que é o potencial de ação? O potencial de ação é a capacidade que o neurônio ele tem de conduzir a informação por todo o seu axônio e conseguir chegar lá nos terminais pré-sinápticos e liberar neurotransmissores para estimular ou inibir o neurônio pós-sináptico. Para que ocorra esse PA, o potencial de ação, é necessário que ocorra então o que? Uma despolarização a nível de dendritos, né, com a abertura de canais de sódio. Consequentemente, o sódio vai entrar, vai desencadear uma despolarização, ou seja, tornar o potencial de repouso mais positivo. Essa despolarização ela tem que chegar até o início do axônio, né, e conseguir chegar numa carga elétrica, né, num potencial de mais ou menos menos 45 milivolts, que é um potencial limiar de disparo. Então, se essa despolarização ela conseguir chegar até o cone axonal, que é o início, né, do axônio, a essa polaridade de menos 45 milivolts, ela vai desencadear o potencial de ação. Tá? Esse potencial de ação ele vai percorrer por todo o axônio e vai chegar até os terminais pré-sinápticos e fazer com que os neurotransmissores sejam liberados na fenda sináptica. Tá? Então, o que nós temos que entender sobre o PA? Primeira coisa, o potencial de ação ele é tudo ou nada. Ou ele acontece, ou ele não acontece. Tá? Não tem como um neurônio ele começar um PA e terminar esse PA no meio do axônio. Se ele começou no cone axonal, o PA ele vai chegar até o terminal pré-sináptico. Se não desencadear o PA, não vai desencadear, ou seja, não vai ter a condução dessa informação elétrica até os terminais pré-sinápticos. Por isso que nós falamos então que o PA é tudo ou nada. Ou ele acontece, ou ele não acontece. Tá? O que pode acontecer? Pode acontecer de haver uma diferença no caso da velocidade da informação. Tá? Essa velocidade da informação ela pode variar, sendo mais rápida ou menos rápida, de acordo com a mielina. Ou seja, em neurônios que apresentam bainha de mielina, a velocidade vai ser maior do que neurônios que não apresentam a bainha de mielina. E uma outra questão, não é somente apresentar a bainha de mielina no axônio, mas quanto mais espessa for essa bainha de mielina, mais rápida será a informação. A informação ela pode variar, né? A velocidade ela pode variar de mais ou menos 1 metro por segundo a 100 metros por segundo. Então, tudo isso vai depender do neurônio, da bainha de mielina que existe nesse axônio, se existe ou não, e qual a quantidade de bainha de mielina que existe nesse axônio. Quanto mais bainha de mielina, mais rápido será a velocidade dessa informação. Tá? Então, essa é a única variante em relação ao PA. É a velocidade da informação. Não se o potencial de ação ele vai começar, mas ele depende. Não, ele não depende. Ou ele acontece ou ele não acontece. Bom, então nós já vimos que o potencial de ação é uma descarga elétrica, né? É um disparo que ocorre aqui no cone axonal e que transmite toda essa informação elétrica até o terminal axônico, né, o terminal pré-sináptico, para a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. Que o PA ele é tudo ou nada, ou ele acontece ou ele não acontece. Que a velocidade varia, né, dependendo de acordo com a bainha de mielina, se existe ou não, e da sua espessura. Outra coisa que nós vimos também
é que o limiar, né, o potencial limiar de disparo que tem que chegar aqui, ou seja, a polaridade que tem que chegar aqui no cone axonal é menos 45 milivolts. O que pode acontecer? Pode acontecer que toda essa despolarização que ocorre nos dendritos, ela consiga passar por todo o corpo e chegar aqui no cone axonal a menos 40, por exemplo. Ele vai disparar o PA. Consequentemente, esse PA ele vai ser mais intenso. Se ele for disparado a menos 45 milivolts, ele vai acontecer do mesmo jeito. Se ele chegar a menos 46, a menos 47 milivolts, ele já não vai ocorrer. Tá? Então, o mínimo, o potencial mínimo que tem que chegar aqui no cone axonal é menos 45 milivolts. Tá? O que vai acontecer? Quando esse PA é originado, ele vai estimular o maior número de abertura de canais de sódio de toda essa membrana do axônio. Quando nós analisamos a membrana do axônio, o axônio vai apresentar muito mais canais de sódio do que de potássio. Consequentemente, quando o PA é originado, eu tenho muito mais facilidade de toda essa informação inicial percorrer até o final do que ele ser repolarizado pela abertura de canais de potássio e, consequentemente, a saída de potássio. Então, quando o PA acontece, ele vai estimular a abertura de um maior número de canais de sódio. Nesse caso do axônio, além de existir um maior número de canais de sódio, quanto mais canais de sódio se abrem, mais permeável a membrana fica ao sódio. Consequentemente, mais sódio vai entrar. Então, acaba tornando-se uma cadeia, né, de entrada de sódio. E ele vai despolarizando todos os canais de sódio, sódios vão entrando na membrana e essa informação ela consegue chegar até o final. Por isso que ela é tudo ou nada. Tá? Uma outra coisa que é importante a gente entender. Vai ocorrer uma tentativa de repolarização no axônio? Vai. Porque existem também canais de potássio. Tá? Com a entrada, com a abertura de canais de sódio e o influxo de sódio no meio intracelular, a tendência do neurônio é abrir canais de potássio, né? E esse potássio sair para tentar repolarizar aquela área da membrana. Tá? Porém, a entrada de sódio ela é muito mais rápida do que a saída de potássio. Ou seja, a despolarização da membrana do axônio é muito mais rápida do que a repolarização da mesma, que é o que nós vamos ver no slide à frente. Tá? Um assunto mais à frente. Tá ok, pessoal? E outra coisa que é interessante aqui a gente notar que essa informação no axônio, desencadeada, né, com o PA, ela não é decremental. Quando nós vimos na parte 1 da videoaula sobre sinapses, eu falei para vocês que na membrana do dendrito e do corpo, quando ocorre uma despolarização, essa informação até chegar ao próximo canal de sódio, ela vai se perdendo, ela vai enfraquecendo. Isso é chamado de despolarização decremental. Então ela despolariza num local onde tem canais de sódio, o sódio entra, despolariza, só que até ele chegar no outro canal de sódio para despolarizá-lo, para ocorrer essa entrada de sódio, o potássio ele já conseguiu sair e já conseguiu o quê? Repolarizar essa membrana do dendrito e do corpo. Né? Não só com a saída do potássio, mas também com a atividade aí da bomba de sódio jogando o sódio de volta para fora. O sódio que entrou, ele tem que sair. E o potássio que está dentro vai sair para tentar repolarizar essa membrana do neurônio. No caso do axônio, não ocorre a perca do potencial elétrico. Então, o PA ele começou no cone axonal, ele vai até o final com a mesma carga elétrica.
Tá? De menos 45, ele vai chegar até o final menos 45. Se ele chegou e disparou o PA a menos 35, ele vai chegar até o final menos 35. Ele não vai perder essa carga elétrica. Tá ok? Analisando aqui então, nós temos um gráfico demonstrando o PA. Tá? Esse gráfico é um gráfico típico, né? Existem em vários livros de neuroanatomia, até em livros de fisiologia, né? Como no Guyton, tá ok? E este gráfico, ele demonstra o PA. Né? O que vai ocorrer aqui, né? O que esse gráfico está nos mostrando? Primeira coisa, aqui nós temos duas linhas. Essa aqui de baixo mostrando o tempo que ocorre o PA e aqui o potencial da membrana. Esse tempo que ocorre o PA, ele é variável. Ele dura cerca de 2 milissegundos. Né? Então, alguns livros trazem que ele vai durar 1 milissegundo, alguns livros trazem que ele vai durar 2 milissegundos. Então, nós vamos pegar como base cerca de 2 milissegundos. Né? Por que é cerca de 2 milissegundos? Porque em alguns neurônios podem ser 1 milissegundo e outros neurônios podem ser 2 milissegundos. Então, depende muito do neurônio que está sendo estudado. Como nós vamos utilizar a base, né, como uma base para a gente entender todo o processo, todas as fases do PA, eu vou trabalhar com vocês 2 milissegundos. Tudo bem? Então, o que nós temos que entender aqui? Ó? O potencial, né, está lá a menos 65 milivolts, que é o potencial de repouso. Vai ocorrendo despolarização, despolarização, despolarização. Né? Geralmente são despolarizações por somação, né, que vai acumulando, são cumulativas. Quando esse potencial ele consegue chegar a mais ou menos menos 45 milivolts, ele ocasiona o PA, o potencial de ação. Todo potencial de ação ele apresenta 4 fases. Essa primeira fase em vermelho, a fase 1, é a fase ascendente. É onde ocorre a abertura de canais de sódio e o influxo de sódio para a parte interna do ocorrendo então o quê? A despolarização. Nesta fase, o potencial ele pode inverter. Ele pode chegar até positivamente 40 milivolts. Ele pode inverter totalmente a polaridade interna da externa. Tá? Então, enquanto interna era menos 45, ela pode chegar a mais 40 milivolts. Quando ela chega, a fase 1, ela ainda pode chegar a um ponto que nós chamamos de pico de ultrapassagem. Ele ultrapassou o limite zero, né? Ou seja, ele inverteu totalmente a polaridade para positivo, de menos 45, né? De menos 40 para mais 40. Tá? Então a fase 2 é o pico de ultrapassagem. Nesse pico de ultrapassagem vai ocorrer o quê? O fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. Aí entramos então na terceira fase, que é a fase descendente. Nessa fase descendente está ocorrendo então a abertura dos canais de potássio, o efluxo do potássio, ou seja, do meio intracelular para o meio extracelular. Consequentemente, vai ocorrer o quê? Uma repolarização. Só que nós vamos entrar depois numa fase 4, que é uma fase de hiperpolarização. Conforme o potássio ele sai em grande quantidade, essa carga, esse potencial, ele ultrapassa a negatividade normal de repouso. Ele pode chegar a menos 70, mais ou menos. Só que, consequentemente, esse menos 70 ele tem que voltar ao seu potencial de repouso, que é menos 65, que é o potencial que nós estamos utilizando como base. Tá? Então, vejam que vai existir essas 4 fases. A fase ascendente, que é da despolarização. O pico de ultrapassagem, que é quando ele ultrapassa o limite zero e torna-se, inverte toda a polaridade da membrana. A fase 3, que é a fase descendente, que é a fase da repolarização dessa membrana. E a fase 4, que é da hiperpolarização,
que ele, com tanta saída de potássio, para tentar repolarizar essa membrana, ele acaba tornando a membrana a face interna da membrana mais negativo do que o potencial de repouso normal. Só que, claro, que depois ele vai voltar ao seu potencial de repouso de menos 65, graças à utilização da bomba de sódio e potássio. Mas o que nós temos que entender aqui? Por que ocorre o PA? Por que ao mesmo tempo, como nós estamos vendo aqui, tem a fase 1 ascendente, que é da despolarização, mas daí já vem a repolarização. Como que esses canais de sódio eles conseguem ir se abrindo até o final sem que ocorra antes a repolarização? Se nós analisarmos que todo o PA ele demora aproximadamente 2 milissegundos, então nós temos assim, 1 milissegundo é o tempo que os canais de sódio conseguem se abrir e o sódio entra. Então todo esse processo de abertura dos canais de sódio e o influxo de sódio demora 1 milissegundo. Quando começa o segundo milissegundo, né, é onde começa a abertura dos canais de potássio e a saída do potássio. Só que todo esse processo vai demorar praticamente quase que 2 milissegundos. Né? Até abrir os canais de potássio, até o potássio conseguir sair, o sódio já foi aberto os canais, o sódio já entrou, já despolarizou e ele já está pronto para despolarizar o próximo canal, né? Os próximos canais de sódio. Então, a abertura dos canais de sódio, ou seja, a despolarização, ela é muito mais rápida que a repolarização. Tá? Então, para que ocorra para que ocorra todo esse PA, então tem esse tempo retardatário, vamos dizer assim, né? Que é o tempo retardatário que demora aí para o potássio conseguir sair e repolarizar esta membrana. Para que o PA ele consiga ser unidirecional, ou seja, começou no conexional e vai até o final, é necessário que os canais de sódio eles se abram, o sódio entre e ele se feche. No que ele se fecha aqui, em cima, né, que é no pico de ultrapassagem, e começa a ocorrer então a abertura dos canais de potássio, o canal de sódio já fechou. Ele já despolarizou aquela parte. Consequentemente, essa energia ela está caminhando para frente, porque aqui ainda não repolarizou. Não deu tempo de repolarizar. Porque em 1 milissegundo ele já despolarizou. O outro milissegundo, enquanto está repolarizando, é o tempo que o outro canal de sódio está se abrindo. Está despolarizando à frente. Quando repolarizou aqui na frente já despolarizou. E assim vai indo. Né? Então ele despolariza, enquanto está repolarizando, ele já despolarizou o outro, né? Lá na frente, o outro canal de sódio da frente, né? A outra parte da membrana. Então por isso que o PA ele é unidirecional. Ele começa no conexional e ele vai até o final. Não tem como essa informação do PA ele ir até a metade, voltar e depois ir até o final. Não, ele começou, ele vai até o final. Mas pode acontecer, como no caso de epilepsia, em que este tempo de despolarização e repolarização é aproximadamente igual. Então não dá tempo suficiente do sódio despolarizar o canal à frente, porque já repolarizou aqui. Quando ele vai tentar despolarizar o canal à frente, ele vai voltar para despolarizar o canal que ele já tinha aberto. Ou seja, essa informação ela fica indo e voltando, né? Ou, teoricamente, vamos dizer assim, ela inicia o PA e para, inicia o PA e para, inicia o PA e para. Né? Esse é o único caso em que o PA ele pode começar e parar, que é em casos de epilepsia. Então aqui vai existir toda uma questão patológica, né, envolvendo esses neurônios para que ocorra esses casos de epilepsia. Né? Mas naturalmente os neurônios, o PA, ele acontece dessa maneira.
Em 1 milissegundo ocorre a abertura e a entrada de sódio e o fechamento desses canais de sódio. Quando começa o primeiro milissegundo para o segundo milissegundo, é que começa a abertura dos canais de potássio, começa a entrar o potássio, só que ali o sódio já está no outro canal de sódio, já está despolarizando à frente, né? E ele vai indo, consegue ser unidirecional. Então o sódio ele é muito mais rápido do que o potássio. Lembra que eu falei, né, no início dessa videoaula, que quando ocorre a abertura de canais de sódio e o influxo desse sódio, a membrana torna-se mais permeável ao sódio e não ao potássio. Porque naturalmente no neurônio em repouso, a membrana é mais permeável ao potássio. Por isso que a carga elétrica sempre se mantém a menos 65 mV. A partir do momento que você estimula a abertura de canais de sódio e esse sódio entra, a membrana ela muda a sua permeabilidade, tornando-se mais permeável ao sódio do que ao potássio. Então é muito mais fácil ocorrer uma despolarização do que uma repolarização. Tá? Mas para que ocorra esse PA, ou seja, para que essa carga elétrica ela consiga chegar no conexional a menos 45 mV, nós temos que entender o seguinte. Aqui é só para explicar para vocês que em todo o axônio existe ali a bainha de mielina, que ela é toda segmentada, e existem alguns pontos em que não existe a bainha de mielina, que são chamados nodos de Ranvier. São nesses nodos de Ranvier que estão localizados os canais de sódio, em maior quantidade. Aonde existe a bainha de mielina, não existe mais os canais de potássio. Primeiro que o sódio não consegue entrar, e segundo que dificulta o que é a saída de potássio. Por isso que a despolarização ela é muito mais rápida do que a repolarização, por causa da bainha de mielina. Então vejam que, agora explicando para vocês aquela questão, quanto maior o número de quanto mais espessa a bainha de mielina for, mais rápida a velocidade vai ser. Porque quanto mais bainha de mielina tiver aqui, mais difícil vai ser do potássio sair e repolarizar. E, consequentemente, mais rápido vai ser o quê? O sódio despolarizar um nódo e já despolarizar o outro, enquanto está repolarizando essa membrana, já despolarizou a membrana seguinte, mais à frente. Então, graças a esses nodos de Ranvier. E é através desses nodos de Ranvier e de todo esse entendimento que nós falamos que o PA, que é a condução desse potencial pelo axônio, é uma condução saltatória. Porque ela despolariza aqui, aí aqui ela não vai despolarizar. Ela vai despolarizar na frente, então é como se ela saltasse. Mas ela não salta. Porque quando ela despolariza aqui no nodo de Ranvier, nesse primeiro nodo de Ranvier, ele despolarizou. Tá mantendo ali menos 45 mV. Esse menos 45 mV ele vai percorrer até aqui, para despolarizar aqui na frente. Enquanto ele já chegou aqui para despolarizar, aqui ainda está repolarizando. Então, por isso que ele é, primeiro, mais rápido, segundo, saltatório. Então, ele despolariza aqui, permanece quietinho, despolariza aqui, permanece quietinho, despolariza lá. E ele é muito mais rápido do que a repolarização. Então, aqui nós vamos entender agora como que vai ocorrer o PA. Eu falei para vocês que o PA vai ocorrer no conexional. E para que ocorra o PA, é necessário que esse potencial, ou seja, essa carga elétrica, ela chegue no conexional a menos 45 mV, que é o potencial limiar. É o mínimo que tem que chegar ali para poder disparar o PA. Só que lembrem também que na parte 1 da videoaula sobre sinapses, eu falei que a despolarização ela é decremental. Decremental aonde? Nos dendritos e no corpo. Ou seja, se nós pegarmos esta imagem aqui, aqui foi dado uma descarga elétrica, ou seja, uma despolarização de 30 mV positivo.
Até ele chegar no conexional, ele vai perdendo a sua carga elétrica. Então ele vai chegar positivamente aqui 5 milivolts. Se o potencial de repouso é menos 65, com mais 5 positivo, esse potencial ele vai cair para menos 60. O limiar que eu preciso aqui é de menos 45, ou seja, não consegui disparar o PA. Porque um único disparo só, positivo, não vai surgir efeito aqui. Agora, então, o que vai acontecer? Para que ocorra, né, esse PA, é necessário que não seja somente um único disparo positivo, ou seja, um único disparo de despolarização. Eu tenho que ter vários disparos, né? Então eu tenho que jogar aqui um estímulo positivo de despolarização, mais 30 milivolts, mais 20, mais 25, mais 30. Somando tudo isso aqui, contando com toda a sua decremental, né, com a energia decremental, que ela vai perdendo força até chegar no conexional, ele vai conseguir chegar aqui a 20 positivo. Menos 65 mais 20, menos 45 milivolts. Ou seja, então atingimos o limiar de disparo do PA. Tá? Então, isso nós chamamos do quê? De somação temporal, que é estímulos por tempo. Então, é uma descarga, duas descargas, três descargas, quatro descargas em um único terminal, em um único dendrito. Né? Em um único terminal pós-sináptico, vamos dizer assim. Né? Então, um único disparo só não vai resolver nada. Então, tem que ter vários disparos para essa energia ficar acumulativa e conseguir passar toda essa barreira decremental, ou seja, ela vai perdendo força até chegar lá no conexional. Então, para ela perder força, nós vamos ter que jogar muita carga positiva no dendrito para que ela consiga chegar no mínimo para disparar o potencial de ação, né? Chegar no limiar, que é menos 45 milivolts, e disparar o potencial de ação. Mas o que nós temos que entender? Que um neurônio ele não apresenta somente um terminal pós-sináptico. Ele apresenta milhares, centenas, milhares de terminais pós-sinápticos. Então, o que vai acontecer? Além de ocorrer essa somação temporal, ou seja, estímulos por tempo, né? 1, 2, 3, 4, vamos supor 4 estímulos positivos de despolarização em um único terminal pós-sináptico. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou manter a mesma regra, 4 disparos a cada milissegundo em todos os terminais pós-sinápticos que eu puder. Né? Então, veja, um amarelo significa o quê? Que é a descarga por tempo, estímulos por tempo. E esses em verdes são por espaço. Então, além de um neurônio ele ser estimulado várias vezes, ele vai ser estimulado várias vezes e em vários lugares. Né? Tanto nos terminais pós-sinápticos quanto na própria haste do dendrito. Tá ok? Tudo bem, então fizemos isso, né? Fizemos estímulos por tempo, que é a somação temporal, e estímulos por espaço, que é a somação espacial, e esse estímulo vai conseguir chegar aqui então, né, no conexional, a menos 45 milivolts. Sim, só que, além disso, tem um outro porém também. Um único neurônio, ele recebe sinapses não somente nos dendritos, mas também no corpo. E o que vai acontecer? Os dendritos, eles apresentam mais canais de sódio e menos canais de potássio. Então significa que todas as sinapses que ocorrerem nos dendritos vão ser excitatórias, vão desencadear a despolarização, porque vai ser a abertura de canais de sódio e entrada desse sódio despolarizando a membrana. Só que o mesmo neurônio, ele também recebe sinapses no corpo. E o corpo do neurônio, ele apresenta um número muito maior de canais de potássio e de cloreto, do que de sódio. Então, as sinapses que ocorrerem no corpo vão estimular uma abertura muito maior de canais de potássio e de cloreto,
que vai ocorrer o quê? Uma hiperpolarização, né, dessa membrana do neurônio. Então, vejam que não é tão fácil você disparar um potencial de ação. Porque além de eu ter todo um estímulo por tempo e estímulo por espaço, porque essa energia, esse potencial, ele vai perdendo força até chegar no cone axonal, eu tenho que ir contra uma força negativa, contra o potencial negativo, que é o que nós vemos aqui nessa imagem inferior aqui, ó. Então nós temos todas os estímulos positivos, né, que são de despolarização. Ele já vai perdendo força, então eu dei um estímulo de 30 positivo, milivolts positivo. Ele vai se perdendo até chegar no corpo. Quando ele chega no corpo, além dele perder mais força ainda até chegar no cone axonal, ele se barra com o estímulo hiperpolarizante que ocorreu no corpo. Ou seja, se essa informação, esse estímulo chegar a 10 positivo, com 10 negativo, morreu aqui. Não vai conseguir disparar o potencial de ação. Né? Então, por isso que quando o neurônio ele precisa ser estimulado, precisa desencadear o PA, eu tenho que ter muito mais sinapses despolarizantes, ou seja, excitatórias, nos dendritos, do que no corpo. Para que ele possa, né, juntar tudo isso aqui, ó, estímulos por tempo e estímulos por espaço, para vencer tanto a perca desse estímulo, quanto um estímulo negativo que está vindo do corpo. E se ele conseguir chegar a menos 45 aqui, no cone axonal, ele dispara o potencial de ação. Então é importante que vocês entendam que um único neurônio ele recebe sinapses tanto excitatórias quanto inibitórias. Mas tudo bem, professor, o que vai garantir então que um neurônio vai ser estimulado ou vai ser inibido? Depende da informação, depende da via da informação. Se eu tiver uma informação que o caminho dela que essa informação ela vai percorrer um caminho, e todos esses neurônios que essa informação está percorrendo chegar neste neurônio e terminar no dendrito deste neurônio, essa informação vai ser excitatória, vai estimular este neurônio. Agora, se eu tiver um outro tipo de informação que estiver seguindo por um outro caminho, ou seja, neurônios e mais neurônios que vão terminar aonde nesse neurônio? No corpo. Então, essa informação que está vindo por este outro caminho vai ser uma informação inibitória. Vai inibir este neurônio, vai hiperpolarizar ele e não vai ocorrer o PA. Então, para que um único neurônio ele seja estimulado ou inibido, depende da via da informação. Se a informação terminar nos dendritos, estimula. Se a informação terminar no corpo, inibe este determinado neurônio. E, consequentemente, se este neurônio for estimulado, ele vai passar a informação para frente. Se ele for inibido, a informação para por aqui. Né? Que nós vamos analisar toda essa questão de inibição e estimulação quando nós formos falar, né, sobre dor, tato, ou seja, sobre as informações de sensibilidade, né, sobre o sistema sensório do corpo humano. E aí nós vamos trabalhar, por exemplo, a dor. Quais os neurônios são estimulados e quais neurônios são inibidos em relação à dor. Né? Como que vai ocorrer a estimulação e como vai ocorrer a inibição? Tudo depende da via. A estimulação vem de uma via periférica. A inibição vem de uma via central. Né? Então, tudo depende do quê? Da via da informação. Porque se ele parar nos dendritos, vai estimular, vai desencadear o PA. Se terminar no corpo, vai hiperpolarizar, vai inibir o neurônio. E não vai ocorrer o potencial de ação. Tudo bem, pessoal? Então, por aqui nós terminamos a parte 2 da videoaula de neuroanatomia sobre sinapses. Então, só relembrando, recapitulando, nesta videoaula, parte 2, eu trabalhei com vocês toda a questão do PA, do potencial de ação. Né? Aonde começa, por que o PA é tudo ou nada, por que o PA não é decremental, que a velocidade varia dependendo de acordo com a bainha de mielina, o que vai ocorrer, como que ocorre o PA, aquele gráfico, né, do PA, e os estímulos, né? Estímulos por tempo, estímulos por espaço,
E por que que um único neurônio ele pode ser estimulado ou inibido? Um único neurônio pode receber essas duas informações. Então, nesta parte 2, foi somente sobre potencial de ação. Na videoaula sobre sinapses, parte 3, eu vou falar com vocês, eu vou comentar com vocês sobre a transmissão sináptica. Então, na videoaula, parte 3, nós vamos trabalhar exclusivamente esta informação, ou seja, este PA chegando num terminal único, né, pré-sináptico, ocorrendo então a liberação desses neurotransmissores e estimulando um terminal pós-sináptico. Então eu espero que essa videoaula tenha, né, tirado as dúvidas de vocês, vocês tenham aprendido, né, tenham entendido sobre o potencial de ação, feito as anotações necessárias e que esta videoaula ela sirva para vocês estudarem aí, né, para as provas de vocês, para os cursos de vocês aí. Qualquer sugestão, comentários, reclamações, elogios, deixem seus comentários lá na descrição desta videoaula no meu canal do YouTube, que assim que eu tiver, né, que eu tiver tempo, eu vou estar respondendo a todos aí, ok? Então um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima videoaula, que será sobre transmissão sináptica.